Hello, hello. Esperando a galerinha chegar. Enquanto a galerinha vai chegando, vou rapidinho encher meu copo. Sou de volta, fui pegar uma aguinha ali, porque a gente fala pra caramba, né? Então, na online, a gente fala mais do que... Deixa eu ver se a galera já tá aqui, ó. 4 participantes. Então, só tem 3. Estávamos com mais 3. Esperar 2 minutinhos só para, né, a galera entrar. Se em 2 minutinhos também a moçada não entrar, a gente começa. Não. Terminar logo essa aulinha de literatura. Então, eu vou mandar para vocês material, as questões da regência. Vou mandar o slide da separação de sílabas. Vou mandar esse slide do arcadismo. Acho que ele termina agora. Vou mandar uma folha de exercícios de resumo do arcadismo. Eu vou mandar uma folha de exercícios com questões do Enem do ano passado. Eu preparei hoje estou trabalhando esse final de semana todo, e hoje pela manhã, trabalhando, né? Preparei uma folha com 10 questões do Enem do ano passado. A gente agora não só trabalhar as diversas questões, enfim, mas eu quero, se não toda aula sim, aula não, a gente trabalhar algumas questões do Enem. Já está na hora de a gente retomar isso também. E aí eu acho legal a gente ver todas as questões do último exame, que são as questões mais atualizadas. E aí eu estou pensando em fazer de 2019 para trás. A gente faz as primeiras questões de 19, faz de 18 e 17, né? Porque a gente fica mais atualizado. Não adianta fazer questões... O modelo das questões dos primeiros exames do Enem não funcionam mais. Não cai mais daquela maneira tão bobagem nós vemos. A gente pegar dos últimos mesmo. Então, vou mandar muito material hoje, daí não vai ficar doida. Bem, vou compartilhar. Éramos 6 no total, agora estamos 5, então vamos nessa. Então, a gente parou nesse slide aqui. Deixa eu só botar tudo como tem que ser. Isso. Então, a Arcádia Ultramarina era isso. Era uma sociedade literária. Eles não eram navegadores, ultramarina, da ideia dos caras, né? Os caras navegavam, então nada disso. Eles não tão somente eles tinham esse nome porque era, né, baseado na Arcádia italiana, fundada em 1690. Show. Seguindo. Quais são as principais características desse modelo? Obviamente, com uma inspiração de um modelo greco-latinos e renascentistas. O Renascimento ele traz, porque o Renascimento, que acontece muito antes disso, né? Muito antes do arcadismo, antes até do descobrimento do Brasil, eles traziam essa retomada da mitologia greco-latina. Então, se a inspiração clássica greco-latina também vai trazer a inspiração renascentista. Como, por exemplo, o Uruguai, que tem um gênero épico, as epopeias greco-latinas, Marina de Dirceu com seu gênero lírico e as cartas chilenas com seu gênero satírico. Há uma influência da filosofia francesa,
por conta, sobretudo, do iluminismo. Então, aquela influência espanhola, por conta da Inquisição que nós tínhamos no Barroco, vai dar lugar à filosofia francesa, que está no seu auge. A mitologia pagã, como elemento estético, óbvio, quando a gente fala em mitologia greco-latina, ela é mitologia pagã, tá? Mas, sobretudo, uma mitologia pagã de Deus Pan, essas coisas assim, os faunos, essa parada toda. Porque, se a gente for analisar o que é pagão e não pagão, o que é não pagão, a única mitologia não pagã, para meu entendimento, é a mitologia cristã. Tá? As demais mitologias são todas pagãs. Mitologia cristã? Sim, mitologia cristã. Por que não mitologia cristã? Você tem um mito também, que né? Só que você acredita não, como a gente é majoritariamente, o país é majoritariamente cristão, católico, e os protestantes, mais comumente evangélicos, né? A gente tem essa predominância, a gente acaba só usando o mito para tudo que não é nosso. E a gente esquece que também a gente tem a mitologia, né? Se, por exemplo, você for para o Oriente, eles vão falar de mitologia cristã, por que não? Para eles é mito. Enfim, o bom selvagem, expressão do filósofo Jean-Jacques Rousseau, denota a pureza dos nativos da terra e fazem menção à natureza e à busca pela vida simples, bucólica e pastoril. A escola Arcade era muito da natureza, tá? Bucólico é aquele lugar aprazível e do campo, né? E o pastoril é do pastor mesmo, mas não pastor com cunho religioso, o pastor daquele que cuida do rebanho das ovelhas mesmo, tá? É o seu sentido mais básico da palavra. Tensão entre o burguês culto da cidade contra a aristocracia. O pastoralismo são poetas simples e humildes. Mas fiquem muito atentos quando a gente fala do pastoralismo, que o poeta é simples e humilde, é só a personagem que está descrita ali nos poemas, porque os caras que escrevem estão longe de serem humildes e simples. Bucolismo, busca valores da natureza, como eu falei, a simplicidade do campo. Bucólico é isso, né? Estou lá na natureza, aquilo para mim, ela é grande valor. Só que não se iludam, né? O arcadismo é uma grande farsa. Eu falando isso é meio complicado. Mas o arcadismo é uma grande farsa. Os caras não viviam no campo. Os caras viviam na cidade. Os caras estavam lá em Vila Rica, Ouro. Os caras estavam lá no fervo. No fervo. Era só uma questão mesmo de traduzir no papel essa questão bucólica. Referência à terra e ao mundo natural. O tom confessional, né? De confessão daquilo, né? Do seu. Vou dizer muito do seu eu, porque quando a gente fala do eu, a gente vai ter isso no romantismo, sobretudo no ultra-romantismo, que é o eu gritante. Isso aqui não é muito do eu, porque, na verdade, você não está falando de si, você está criando uma outra atmosfera. Como eu falei, é um momento que é uma farsa. O estado de espírito, de espontaneidade dos sentimentos, a exaltação da pureza, da ingenuidade da beleza. Ok. Isso no pastoril, enfim. Termos em latim. A gente vai ter muito termo em latim. O grande termo em latim do Barroco, teriam outros, mas sem dúvida o grande termo latim do Barroco é o nosso querido carpe diem. Carpe diem, aproveite a vida. Mas no momento em que há o arcadismo, os termos em latim florescem, até porque tudo que a gente fala latim, você tem que retomar a Roma, que é o berço da civilização latina, do latim. Então, se a gente usa expressões de latina como um neoclassicismo, tá? Neoclassicismo também, o arcadismo também é chamado de neoclassicismo, porque ele retoma o modelo clássico, neo quer dizer novo, o novo classicismo, tá? Elas estavam associadas à vida simples e o bucólico. Conheço algumas delas. Inutilia truncatio, ou seja, cortar o inútil, referência aos excessos cometidos pelas obras do Barroco.
No arcadismo, os poetas primavam pela simplicidade, da boca para fora. Fugariúden, que é o fugir da cidade. O escritor clássico Horácio, ele falava isso, fugir da cidade é o Fugariúden. Lux amoenos, que é o lugar ameno, né, o lugar ameno, mais tranquilo, em detrimento dos centros urbanos monárquicos. Ou seja, eu prefiro um lugar mais tranquilo. Campo, né? A gente está falando sempre do campo. Fugir da cidade, um lugar tranquilo, isso é o campo. O carpe que é aproveitar a vida do pastor, ciente da efemeridade do tempo, convida a sua amada a aproveitar o momento presente. A única diferença do carpe do barroco para o carpe do arcadismo é que ele vai fazer referência ao campo, e do barroco é na cidade mesmo. Aurea medíocritas, ou seja, a mediocridade da áurea é a valorização das coisas simples. Repito, isso aqui é a predominância, a simplicidade, a fuga para o campo, etc, etc. É o modelo do arcadismo, mas esses caras viviam nos grandes centros urbanos com o conforto que lhe era cabível pelo ouro. Cabe ressaltar, no entanto, os membros da CARD eram todos, aqui acabei de falar, burgueses e habitantes dos centros urbanos. Por isso, eles são atribuídos um fingimento poético, a simulação dos sentimentos fictícios. Ou seja, o arcadismo do Brasil é uma grande farsa. Contexto histórico, o arcadismo do Brasil teve início em 1768, com obras de Cláudio Manuel da Costa. Já falamos sobre isso. Nesse período, Portugal explorava as suas colônias a fim de conseguir suprir seu déficit econômico. Portugal quebrado, explorar o Brasil. Sempre foi assim. A economia brasileira estava voltada para a Era do Ouro. E na mineração, então, Minas Gerais era o campo dessa extração contínua de minérios. No entanto, os minérios começavam a ficar escassos, uma hora, né? Explora, e os impostos cobrados por Portugal aos colonos ficaram exorbitantes, impostos muito caros. E aí, aquela obrigação, então, vai começar a enfervecer o contexto, e aí geram as revoltas, né? Surgiu, então, a necessidade do Brasil de buscar uma reforma e de se desvincular ao seu explorador, Portugal, colonizador. Logo, os ideais revolucionários começaram a desenvolver no Brasil sob as influências da Revolução Industrial e da Francesa. Liberdade, igualdade, fraternidade. Ocorrida na Europa como exemplo da independência das 13 colônias inglesas. Enquanto na Europa surgiu o trabalho assalariado, o Brasil ainda vivia no tempo da escravidão. O Brasil é o último país do mundo a abolir a escravatura. E aboliu da maneira que a gente sabe, né? Há um processo de revoltas no Brasil, contudo, a mais eloquente neste período ártico é a Inconfidência Mineira. Lembra que eu falei que o Tiradentes ia passear nesse período? O movimento teve envolvimentos de escritores ácaros, como Tomás Antônio Gonzaga, um dos principais, Alvarenga Peixoto, Cláudio Manuel da Costa, um dos principais também, além do dentista prático, o nosso querido Tiradentes. Joaquim José da Silva Xavier, para quem não lembra o nome dele. Aqui são imagens deste período, né? Da pintura árcade, aqui presença dos pastores, e aqui uma deusa grega ao lado deles, da questão da mitologia greco-romana. Vejam que os pastores têm todo um modelo também greco-romano, né? Você vê que esses caras aqui não parecem nem brasileiros, pelo amor de Deus, né? Brasileiro como um todo. Até aquela coisa, as túnicas. Os caras não vestiam túnicas assim, como pastores em 1700 e pouco, tá? Então você tem a questão do pastoreio, né? Mas um modelo totalmente greco-latino. Aqui é a mesma coisa, o pastor, né? Aqui é a ovelha que não deixa fendir, as moças aqui, ele tocando uma gaita de folha, né? Um instrumento que não tem nada a ver com a nossa cultura brasileira. Então vocês vejam que há a questão do campo em todos eles, o pastor, ovelhas e tal, há o bucolismo nas imagens, né? A valorização do que é pequeno, do que é simples, mas sempre com a questão greco-latina presente, dos modelos europeus, sobretudo. Os principais autores, e aí vamos para a poesia lírica, Cláudio Manuel da Costa, obras poéticas, famosas obras que dão início, né, ao que a gente tem, convenciona como início do arcadismo, Vila Rica,
Ele é chamado um poeta de transição. Ele reconhece e admira os princípios estéticos do arcadismo, aos quais pretende se filiar, mas não consegue vencer as fortes influências barrocas e camonianas. Camões é do classicismo, tá? Que marcam sua juventude intelectual. Racionalmente um arcade, mas emotivamente um barroco. Como falei, as coisas não acontecem. Ele é um cara que inicia o barroco, né? Desculpa, o arcadismo. Então ele vai ter a presença do barroco nele. Ele é formado dentro das questões barrocas, Brasil, e da influência do grande poeta, escritor português e de língua portuguesa como um todo, para nós brasileiros também, a importância de Camões é absurda, do classicismo português. Tomás Antônio Gonzaga, principal obra, Maria de Dirceu, talvez uma das principais obras, talvez se não a principal obra, uma das principais obras poéticas do arcadismo, e Cartas Chileanas. Uma das obras líricas mais estimadas e lidas no país, Maria de Dirceu, como eu acabei de falar, permite duas abordagens igualmente válidas. A primeira mostra-se como texto arcade por excelência, e a segunda aponta a sua dimensão pré-romântica. Olha lá. Aquilo que eu falei no início do papo. Esse cara já vem bem no arcadismo. Né? Pá, sou arcade pra caramba, lindo, maravilhoso. Então, meu texto, minha primeira parte, segunda e vamos por aí fora, já é totalmente arcade, mas já vai, no final, apresentando tendências do romantismo, que é a próxima escola, ou seja, uma dimensão pré-romântica. O pastoralismo, a galanteria, a clareza, são características, né, da obra dele. A recusa a intensificar a subjetividade vai ter um ganho absurdo dentro do romantismo. Racionalismo neoclássico, que transforma a vida num caminho fácil para as almas sossegadas. Racionalismo, porque o iluminismo está em voga na França, né? Eis aqui os elementos que configuram o arcadismo nas liras de Tomás Antônio Gonzaga, desculpa, especialmente as da primeira parte do livro, produzidas ainda em liberdade. O pastor, que é o poeta, celebra, então, moderadamente apaixonado, as graças da pastora Marília, que conquistou o seu coração. Tu, Marília, agora vendo, do amor o lindo retrato, contigo estarás dizendo que é este o teu retrato, o retrato teu, sim, Marília, a cópia é tua, que Cupido é Deus composto, se a Cupido é só teu rosto, que ele foi quem me venceu. Percebe no poema o enquadramento dos impulsos afetivos dentro do amor galante, longe do passionalismo romântico, a paixão absurda, o romantismo vai trazer. A expressão sentimental vale-se de alegorias mitológicas, né? Retrato teu, Cupido, ó, alegoria mitológica, que vai falar do Cupido, que é o mito do Cupido, que é um mito grego. Psique e Cupido. Para quem gosta de mitologia, vale a pena. É uma conjunto de frases feitas sobre o encanto da amada, sobre a qualidade do pastor, Dirceu e sobre a felicidade do futuro relacionamento entre ambos. Conforme o gosto do período, há um esforço para cantar as qualidades da vida em família, do casamento, das módicas alegrias que sustentam lá. As módicas alegrias são as alegrias simples, né? Que a vida cotidiana de um lar pode trazer. O desejo da vida comum, o aurea mediocritas. Tal termo em latim, né, para isso. Na poesia épica, Basílio da Gama com o Uruguai. O esforço neoclássico desse período leva os autores a sonhar com a possibilidade de um retorno ao sentido épico do mundo antigo. No entanto, numa era onde as concepções burguesas do racionalismo e a ilustração triunfam, o heroísmo guerreiro ou aventureiro parece irremediavelmente fora de moda. A epopeia, porque essa poesia épica, o Uruguai, tá? O Araguai aqui, agora que eu vi, o Uruguai, tá? É, na verdade, mais como uma farsa. José de Santa Rita Durão, lembra que eu falei que Santa Rita Durão não era uma mulher? Ele era o José. José de Santa Rita Durão é o autor do poema épico Caramuru. É o texto que eu mais gosto desse período. Caramuru, esse é legal, tá? E vai vir para o nativismo, né? Lembra que também há a questão do nativismo. O nativismo é a representação do início da nossa colonização, do indígena e por aí afora,
poema é considerado uma exaltação à terra brasileira, na qual o indígena é visto como bom selvagem. Aí é aquela sempre tentativa de europeizar tudo, ou seja, a máxima branca que tem que prevalecer dentro da nossa cultura, ou seja, tentando, mesmo sabendo a existência do negro, mesmo sabendo a existência do índio, há sempre essa vontade de transformá-lo num modelo europeu. Nesse poema, Santa Rita Durão, que a gente sabe que é o José de Santa Rita Durão, conta as aventuras de descobrimento e da conquista da Bahia pelo português Diogo Álvares Correia, após o naufrágio no litoral nordestino. É considerado uma exaltação da terra brasileira, na qual o indígena é visto como bom selvagem. A narrativa é voltada a aproximar-se do índio da sua civilidade e não apenas de catequizá-lo. A personagem Diogo se apaixona por uma indígena chamada Paraguaçu, com quem se casa. O poema é estruturado em 10 cantos, versos decassílabos, ou seja, 10 sílabas poéticas para cada verso, e utiliza a 8ª rima camoniana. É complexo. Esta forma é utilizada em epopeias, poemas que contam feitos heróicos. Portanto, esse poema é considerado uma epopeia, pois conta os feitos de uma personagem tida como autor como herói, que é o Diogo Álvares Correia. As grandes epopeias, né? Os grandes feitos de heróis, as grandes referências que nós temos grego, né? E por isso a retomada do grego latino, Odisseia e a Ilíada, ambos de Homero. Tiriri, tiriri, aqui. E aí, meu povo, alguma dúvida sobre o tema que a gente falou hoje? Hoje a gente viu bastante coisa, né? Deu para ver gramática, deu para ver uma parte gramatical, mas que vai levar à produção do texto, que é a separação silábica, e também literatura com arcadismo. Vou enviar esse material todo para vocês. Hoje eu vou estar enviando para nossa querida coordenadora Dayana, e ela vai disponibilizar no Classroom para vocês. Tá bom? Enfim, fiquem bem. Essas aulas foram todas gravadas, então vocês poderão rever o quanto quiserem, a hora que quiserem, por aí afora, além do material que eu vou enviar. Fiquem bem, cuidem-se e espero que a gente possa se ver presencialmente em breve. Beijo no coração de vocês.